agradecer a presença de todos aí no primeiro IPD SWB mais IN. Esse é um evento que a gente espera repetir aí periodicamente. E é um evento que tem como objetivo trazer novidades acerca da ferramenta, atualizar algumas iniciativas que a gente tem feito e evidenciar alguns cases de clientes e poder trazer outras empresas para esse universo que tem nos agraciado aí com sucessos e sucessos. O que tem nos dado muitas alegrias e a gente quer compartilhar isso cada vez mais com mais empresas. Esse evento ele tem um apoio e participação direta da Inteligência de Negócios, que é o nosso distribuidor, onde a SWB está afiliada para venda e revenda do ClickView, e a própria SWB como parceiro local de implementação, venda, consultoria e treinamento. Nós vamos ter um momento de apresentar a SWB ou evidenciar o que a gente faz e os pilares de atuação. Depois a inteligência vai ter um momento de se colocar também, mostrar o que ela tem feito e como ela está estruturada para nos atender. Depois nós vamos falar um pouquinho da experiência prática do ClickView, um dos cases nossos, que é uma realidade para a gestão de informações e indicadores com mapas, que é uma visão bastante interessante, que eu acredito que toda empresa pode se utilizar nessa estrutura. Aí nós vamos ter uma paradinha para a gente trocar uma ideia e depois retomar com 2 cases de sucesso da ferramenta aqui locais. Vão ser a Unimed Berlândia e a Caulic nos agraciando aí com a visão que eles têm do que a ferramenta pode trazer de benefícios, de melhoria de processo e de estruturação dessas 2 empresas. Nós temos mais clientes e a gente espera, alguns de vocês estão até presentes, a gente espera tê-los participando com cases nos próximos eventos. Okay? Esse é um evento que a gente deve fazer em uma periodicidade um pouco menor, talvez uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, mas a gente tem a estruturação também de um evento que se chama Click Coffee, que é um evento rápido, menor, mais voltado para a área técnica, onde a gente quer trazer os desenvolvedores das empresas para a troca de ideias com os nossos consultores, para que a gente possa utilizar cada vez mais dessa plataforma. O ClickView é uma plataforma muito extensa e dá para utilizá-lo de várias formas dentro da empresa, não só para BI, mas também para outras necessidades que envolvem a estruturação de dados ou a transformação de dados em informações e tomada de decisão ou migração de dados, e a gente vai falando aí ao longo do evento. Vocês fiquem à vontade para me interromper aí durante o evento e a gente vai trocando essas ideias aí, ok? Então vamos lá. Vou começar falando um pouquinho da SWB. A gente tem um público misto aí de clientes e prospects, então é interessante a gente se colocar. A SWB está no mercado desde 95, e atuando na transformação de tecnologia e oportunidade de negócio. Isso é um slogan forte dentro da empresa, que existe desde que a empresa foi criada. De 2004 para cá, nós começamos a investir um pouco mais na estruturação de processo, gestão de projetos e gerência de projetos, para que a gente pudesse aprimorar essa entrega da transformação de tecnologia e oportunidade de negócio para os clientes. Porque de nada adianta uma expertise técnica, uma ferramenta, uma plataforma, se a gente não consegue conduzir processos e projetos de uma forma que eles cheguem ao seu final, consumindo recursos, prazos, custos, da forma como aquilo foi planejado. Então, hoje, o foco da empresa é na gestão e nessa gerência dos projetos, para que eles possam chegar ao final e a gente conseguir uma entrega de valor e o cliente possa nos contratar de novo com satisfação e a gente possa estabelecer um vínculo duradouro. A gente tem um perfil de atuar com poucas empresas onde a gente atua há muito tempo. Eu acredito que esse é um indicativo de competência, porque senão as empresas não estariam recorrentemente nos contratando. Perfeito? A missão da empresa, então, é realizar esses projetos de sucesso e valor agregado. Sucesso é aquele projeto para nós que chegou ao seu final, onde o cliente recebeu aquilo que ele contratou, da forma que a gente planejou entregar, e toda a equipe ficou satisfeita em trabalhar aquele projeto, não tem ninguém esgotado por ter trabalhado, ou estressado, ou
traumatizado por ter trabalhado com um determinado projeto e que o cliente faça uso daquela entrega para aprimorar o seu negócio, para melhorar e agregar valor à sua empresa. E nossa visão é o que a gente quer ser quando crescer, que é se tornar uma referência nacional nesse processo. A gente faz isso através de 4 pilares principais. Hoje, o mais trabalhado é a parte de ClickView, que a gente entende que é uma visão muito agradável que a gente tem no mercado, quando a gente atua no ClickView e vê o mercado respondendo à atuação junto a essa plataforma ferramenta. Eu digo que é uma linha de negócios onde a gente não tem nenhum case de fracasso e espera nunca ter. Projetos, às vezes, você tem problemas, projetos de desenvolvimento e outras nuances aí, mas no ClickView a gente tem um cenário realmente muito agradável, que são clientes extremamente satisfeitos e cada vez mais fãs dessa plataforma que tem agregado. A gente atua também com assessoria e consultoria em TI, através de alocação de profissionais adequados a um determinado perfil durante um determinado tempo, ou durante um tempo indeterminado, tentando levar para dentro das empresas um conhecimento de tecnologia, talvez diferenciado, que a empresa não tenha, e agregando o conhecimento do negócio do cliente, a partir do momento que aquela pessoa está ali aprendendo e vivenciando esse negócio. Então, geralmente são processos duradouros também. A parte de fábrica de software, gestão de projetos sob demanda, Então a gente consegue entender uma necessidade, ela pode já estar estruturada ou não. Se ela não estiver estruturada, nós temos metodologia para estruturar essa necessidade, normalmente de uma metodologia do PMBOK, e trazer isso para uma realidade do negócio, implementar e implantar essa necessidade através da gestão de projetos. E depois que isso estiver implantado e rodando, nós também temos condições de operar ou sustentar essa operação através de um outsourcing de TI. Trazer para dentro da SWB a gestão desse sistema ou desse pool de sistemas, entregando SLAs, entregando indicadores de qualidade. A gente usa o ClickView nessa gestão de todos esses pilares da SWB, onde a gente tem uma visão certa das pessoas que estão alocadas em clientes, por exemplo, o que ela tem trabalhado, se ela tem cumprido a carga de atividade, se existe algum problema tecnológico a ser resolvido e tudo mais. Na gestão dos projetos, se os projetos estão em dia, se eles estão consumindo a quantidade de horas programada, se a completude está correta e adequada. E na parte de outsourcing, a visão de SLAs também a gente leva para o ClickView. Então, nós utilizamos realmente a ferramenta dentro de casa. Isso é maciço. Bom, falando um pouco de cada pilar, pilar de BI, ClickView, a SWB trabalha já eu coloquei nessa apresentação já há um tempo, que havia 6 anos de experiência, e estou somando eles na cabeça, e nós temos mais de 6 anos de experiência nessa plataforma. E a gente atua durante todo o ciclo de vida do negócio. A gente consegue despertar o interesse do cliente pela ferramenta, analisar se realmente o ClickView faz sentido naquele momento na empresa, fazer uma demonstração, criar uma prova de conceito, daí apresentar um cenário de aquisição, de acordo com a necessidade da empresa e da visão que a gente tem acerca do que deve ser resolvido em primeira instância, implantar a solução, treinar o cliente para que ele possa desenvolver as suas aplicações, ou então desenvolver as aplicações para que o cliente possa usá-las e desenvolver, por conseguinte, as suas segundas e terceiras aplicações. No cenário de ClickView, é muito comum a gente trabalhar da forma da implantação do ambiente e a construção dos primeiros visões. E o cliente atua também na criação desse expertise dentro da sua empresa para que ele possa ter um fôlego de trabalho interno para as próximas demandas e nos contratar quando ele não tiver esse fôlego interno para cumprir essas demandas. Então é um ambiente bem interessante, não cria dependência com a SWB, porque é um cenário, uma plataforma que tem um aprendizado muito rápido e muito facilitado, principalmente se as pessoas que vão atuar são de TI e têm experiência com sistemas e projetos,
a curva de aprendizado do QuickView é muito curta, tá? E a gente sempre coloca essa possibilidade para que o cliente crie a sua equipe QuickView para que ele possa ter fluxo nas suas demandas. Mas é lógico que a gente está à disposição para trabalhar com consultoria também. Então, por isso, a gente criou uma expertise de treinamento e a gente hoje tem consultores certificados que têm experiências e reconhecimento aí no Brasil todo. Tá? Como eu disse, a gente tem mais de 6 anos de experiência com cases em diversos setores. A gente tem clientes como Unimed Berlândia, que é o setor de saúde, Policard, Valecard, Caulink, CTBC, Motaboi, e outras empresas em Berlândia, de diversos setores. E a gente percebe uma alta produtividade nesses projetos. E a gente teve um projeto que já foi agraciado com 2 premiações, e ele está o link ali, depois se vocês puderem acessar, é uma visão bastante interessante de uma aplicação de QuickView, que é o mapa de resultados do governo de Minas, onde se pode ter uma visão do QuickView e do GeoView, que é uma extensão ao QuickView que a gente construiu para projetar dados em mapa. Esse projeto foi agraciado com o prêmio de melhor projeto QuickView do Brasil no ano passado, pela QuickView, pela QuickTech, e recentemente ele conseguiu um prêmio do IDC, num evento do IDC de BI e Business Discovery, como o melhor projeto de BI e Business Discovery do Brasil. Ou seja, independente de plataforma, ele ganhou dentro da plataforma e independente de plataforma. Então é um resultado legal. Os últimos cases são alguns clientes aqui de Uberlândia. A Locamérica fica em BH, é uma empresa que trabalha no cenário de locação de automóveis. O escritório de prioridades é um case onde a gente tem esse premiado, e Campo Fértil é uma empresa de Guaíra que trabalha no ramo de agronegócio. E os outros projetos são as empresas onde a SWB atuou em projetos por último agora. Mas a gente tem outros clientes que estão satisfeitos aqui na região. Bom, na parte de negócios, é aquilo que eu falei da alocação de profissionais, que a gente consegue atender necessidades temporárias de colocação de profissionais de uma determinada tecnologia dentro das empresas. Como o foco hoje é o QuickView, vou passar mais rapidinho nessa parte. Fábrica de software, nós temos uma metodologia adaptada do PMBOK, mas a gente consegue trabalhar dentro da metodologia do cliente, caso ele tenha uma metodologia institucionalizada. E a gente tem experiências em clientes trabalhando dessa forma. Se o cliente não tem metodologia, a gente sugere a nossa metodologia, que não é nada mirabolante, é uma adaptação do PMBOK, uma extensão. E a gente tem dentro da SWB um PMO com papéis definidos hoje para a área de concepção, gestão de requisitos, gestão de projeto, implementação, gestão de teste, homologação, implantação e desenvolvimento. E trabalha hoje bastante com Scrum, com o MM. E nessas tecnologias, principalmente, mas não se limitando a elas, mas basicamente nessas tecnologias que estão aí destacadas. O cenário de outsourcing depois que você já tem uma operação funcionando, você precisa terceirizar a gestão dessa operação. Então nós temos know-how para fazer isso e a expertise já comprovado de 8 anos que a SWB tem projetos de outsourcing de sistemas. Ou seja, a gente conseguiu estabelecer durante esses 8 anos processos voltados para trazer para dentro da SWB a gestão de um sistema, seja a gestão de incidentes, de problemas ou criação de módulos adicionais, evoluções desses sistemas, entregando SLA, um cenário mais estruturado, mas independente de quantidade de pessoas, vamos dizer. O cliente quer saber se os incidentes que estão sendo abertos estão sendo resolvidos, se ele tem uma qualidade de atendimento e tudo mais. Perfeito? E a gente criou uma ferramenta, que é o GID, é uma ferramenta de gestão dessas demandas, cujos processos podem ser customizados e utilizados dentro da ferramenta. Bom, sendo
breve. É isso que a SWB tem feito há 18 anos e a gente espera poder trabalhar com as suas empresas por mais 18 anos e assim por diante. Nós estamos à disposição e eu vou passar agora para o Yuri, para o Roberto. O Roberto vai falar um pouquinho sobre a inteligência de negócios e o cenário do ClickView. Obrigado. Meu nome é Roberto Guerra, sou sócio-diretor da inteligência de negócios e agradeço aqui a oportunidade que a SWB está dando para nós de realizarmos este evento aqui compartilhado. Eu estava num evento há 2 semanas atrás e escutei do palestrante que, para o palestrante realizar uma boa palestra, ela tem que ser, o palestrante ela tem que ser em pé, no meu caso não faz muita diferença, o palestrante tem que falar alto e o palestrante tem que ser rápido para ser, não, tem que falar alto para ser ouvido e tem que ser rápido para ser aplaudido. Então nós vamos nesta linha, e eu vou comentar um pouco da inteligência de negócios, que nós somos denominados pela ClickTech, que é a fabricante do ClickView, como Master Reseller, e na realidade nós somos um distribuidor do ClickView aqui no Brasil. E a SWB é um dos parceiros, eu creio que deve ser um dos parceiros mais antigos, e a gente tem aí uma sinergia muito boa, e temos realizado negócios aí bastante interessantes. O José Maria falou que até hoje, em todas as experiências que ele teve nas empresas, ou que a SWB teve, nunca teve algum caso alguma implementação, algum caso realmente que não tivesse funcionado e que ele tivesse tido problemas. E isso é uma realidade com o ClickView. Nós hoje, vocês vão ver mais para frente, mas a própria inteligência de negócios, nós temos ganhamos um prêmio da ClickTech, que é um prêmio na América Latina, e é o nível de satisfação dos usuários, a inteligência de negócios que detém o maior nível de satisfação dos usuários na América Latina. O próprio nome da nossa empresa diz que nós somos uma empresa de inteligência de negócios. Somos uma organização que procuramos levar a inteligência de negócios para as empresas. É lógico que não com a pretensão que nós somos, entendeu? Conhecemos tudo de inteligência de negócios e que nós sabemos tudo e que as empresas não detêm algum conhecimento ou não têm inteligência de negócios dentro das suas organizações. Mas, na realidade, com o nosso conhecimento e com o conhecimento das empresas, nós conseguimos aí, através da nossa ferramenta, da nossa solução, que é o ClickView, nós conseguimos então entregar aplicações bastante interessantes para os negócios das empresas, para que eles possam tomar as decisões mais certas, no momento certo, para os seus negócios. Então, com isso, nós trabalhamos com o Business Intelligence, com o BI e o BD. O BD é o Business Discovery, é você descobrindo o seu negócio. Então, nós vamos falar um pouco do BI e vamos falar também do BD. E para nós termos condições de sermos uma organização de levar a inteligência de negócios para as empresas, nós temos que ter uma solução completa. Então, nós temos aqui 4 pilares que são praticamente onde a empresa trabalha para levar o BI e o BD para os nossos clientes. Então, nós temos a parte da plataforma ClickView. Na realidade, nós utilizamos a plataforma, é uma plataforma totalmente consagrada em termos de BI, e é essa plataforma que é o ClickView que nós utilizamos. Depois nós utilizamos os serviços ClickView relacionados a essa plataforma. Nós todas as vezes, acontece com a própria SWB, aqui nós já temos alguns clientes que passaram por isso, todas as vezes que nós fazemos a venda da licença, nós também fazemos a venda da consultoria. Se você tiver hoje somente uma licença e não tiver um trabalho de implementação de consultoria, quer dizer, não é somente porque eu comprei a licença, comprei o BI, e você, entendeu, já vai ter um BI instalado e dando retorno para você. Você necessita desse apoio de serviços do ClickView. Depois nós temos a parte que aqui já pode estar relacionado ou não com o ClickView, que é a gestão de BI e BD. Aqui já pode ser, inclusive, conceitos de BI, o que todo gestor deve saber de BI. Então nós fazemos
realizamos também, é lógico, com os clientes, né, de ClickView. Já temos 2 casos aqui onde fomos para dentro do cliente com essa proposta, porque em muitos casos, com o ClickView, você está mais na parte operacional e não leva o ClickView para a parte tática e estratégica. Então, com esse trabalho, com esse pilar de gestão de BI e PD, nós conseguimos, né, sair do ClickView na parte operacional, levando para a parte tática e estratégica. Há um caso que nós temos no Rio Grande do Sul, onde o produto entrou numa parte operacional e depois, com essa proposta aqui, ele já chegou, inclusive, no cunhado do dono da empresa, uma empresa grande, é o Grupo Istra, vocês devem conhecer, tem um segmento bastante diversificado, e nós conseguimos aí, então, realizar um trabalho, e com isso, é lógico, você começa não só tirar o produto da parte operacional, como deixar o ClickView, ou que o ClickView comece a ser utilizado por vários departamentos, por toda a empresa, inclusive pela parte executiva da empresa. E aqui a academia, né, e ele, que é justamente também onde nós temos o treinamento relacionado ao ClickView e também treinamentos aí de BSC, Balance Scorecard, qualquer outra coisa que não seja relacionada que vocês queiram, né, nós também temos parceiros, né, muitas vezes nós não temos esse conhecimento, mas nós temos parceiros que podem nos ajudar nesse sentido. Então aqui, como eu comentei já com vocês, né, essa parte da plataforma que nós usamos, né, é uma plataforma inovadora, né, e realmente vários clientes que estão aqui já sabem o diferencial do ClickView como uma solução de BI. Nós temos também os serviços, né, ClickView, que está totalmente relacionado, né, ao nosso produto que nós representamos, que é o ClickView, e depois aqui, como eu comentei com vocês, que é o foco nos aspectos organizacionais, sensibilização e motivação dos gestores, organização de grupos de acompanhamento, assessoria estratégica, assessoria tática. Então, esse é um trabalho novo que nós estamos começando a entregar e está tendo aí até uma boa receptividade pela nossa base de clientes. BI e PD se realizam pelo uso das informações e devem apoiar uma mudança cultural nas organizações. Essa é a proposta, né? Não é do BI ClickView, qualquer BI dentro de uma empresa, você tem que usar as informações e isso tem que causar uma mudança cultural dentro das empresas. Aqui a parte de academia, né? Como eu comentei, nós temos aqui seminários, palestras, cursos em áreas relacionadas, BSC, BPM, KPI. Então, e promover uma constante ampliação da visão e competência sobre as áreas de aplicação do BI e PD nas organizações. Isso também é muito importante no BI, que você sempre esteja se reciclando, sempre esteja acompanhando toda a evolução do produto e tudo aquilo que está acontecendo no mercado em termos de novidade. Então, nosso principal objetivo, né, são os melhores resultados para os nossos clientes. Na realidade, se nós vamos num cliente, realizamos, né, um projeto e realmente o cliente não está utilizando, ou ele não está dando importância a essa informação, ou não está utilizando essa informação, ou de repente tem a informação e não sabe para o que ela serve. Então, na realidade, nós não conseguimos alcançar o resultado que nós queríamos dentro daquele cliente. Então, desde 2004, foi quando começou a inteligência de negócio, né, nós temos crescido, evoluído com os nossos clientes e com os nossos parceiros. Nossos parceiros, eles são muito importantes, porque na realidade nós não temos uma presença no Brasil todo e nós necessitamos dos parceiros, né, para que nos ajudem a levar, né, o ClickView para todo o território nacional. O que acontece aqui hoje com a SWB, que vem realizando um papel bastante importante, né, na divulgação do ClickView aqui nesta região. Esse aqui foi, como comentei com vocês, né, o prêmio que nós ganhamos, de satisfação dos clientes da América Latina. Nós temos um atendimento em todo o Brasil. Hoje temos presença temos uma filial, a matriz em São Paulo, temos uma filial em Porto Alegre, em Brasília e em Recife.
né? Somos um master reseller da ClickTech, né? Vocês quase não ouvem falar de ClickTech, porque como ela tem um único produto, ela prefere divulgar o nome do produto dela, ao invés do nome da empresa, né? Então vocês ouvem mais falar de ClickView, mas o nome do fabricante é ClickTech. E nós fomos também agraciados o ano passado, num evento da ClickTech em Miami, como sendo a melhor revenda 2011 do mundo. Realmente isso aí foi uma surpresa, né, para nós, porque foi pela primeira vez que uma empresa, uma revenda, ganhou esse prêmio na América Latina, e realmente foi um motivo de orgulho muito grande para nós, e é lógico que nós não conquistamos isso sozinhos. Isso vem através, entendeu, dos nossos clientes, isso vem através dos nossos parceiros, isso vem através de um trabalho de todos para a gente conquistar esse prêmio. E nosso objetivo, né, são clientes, né, e parceiros e colaboradores satisfeitos. E pelo nível de satisfação que nós temos hoje aqui no Brasil, que está por volta de 96%, eu creio que a gente tem alcançado, né, essa meta, ou esse objetivo, esse desejo, né, de realmente que os nossos clientes, vocês depois vão aqui ver 2 casos de sucesso, ao vivo e a cores, então não é o José Maria falando, não é o Roberto falando, né? Então realmente é o próprio cliente, com o próprio caso de sucesso dele, com a própria experiência que ele teve, entendeu? E realmente ele hoje é um cliente satisfeito com a utilização do ClickView. Isso é inteligência de negócio. Vou falar um pouquinho agora do BI e do BD, né? Na realidade, o que a gente vê hoje, não dá para enxergar, mas tem uns dados aqui, está escrito aqui. Então você tem dados, associações, informações, distribuição, uso, ações e resultados. Isso praticamente aqui é o começo, do começo ao fim de uma utilização do ClickView, onde você tem aqui os dados, e esses dados podem estar em qualquer fonte de dados, não importa onde esteja o dado, nós temos condições de ir lá buscar. A partir desse momento que nós buscamos esses dados, isso aqui já vem para um arquivo proprietário do ClickView, onde já está todo associado. Aqui você já começa a ter os painéis e relatórios, então você já começa a ter as informações, e essas informações, a partir do momento que são distribuídas para os gestores que entendem do negócio e sabem o que fazer com aquela informação, ou utilizam aquela informação, então com isso eles fazem uso, tomam ações, né, e obtêm os resultados através destas ações, né? Então isso tudo acontece nesse espaço informacional, que a partir do momento em que entra o ClickView com as associações, né, porque o que é um ClickView? Conversa de elevador. Roberto, o que faz o ClickView? O ClickView faz análise associativa de memória. Aquela conversa que pega no TED, a pessoa desce no segundo andar e quer saber o que é o teu produto. Qual é a diferença, qual o diferencial do teu produto? É análise associativa de memória. Isso é o ClickView. E a partir do momento que você faz estas associações, né, e aqui a gente tem o que? Uma esfera, ela não tem limite, né? Ela na realidade, ela tem os seus lados todos conectados, possibilitando o que? Livres associações e infinitas combinações. Você pode fazer qualquer arranjo, qualquer combinação. Por quê? Como que o ClickView trabalha com análise associativa em memória? Você faz a pergunta e ele vai montar a resposta no momento da tua pergunta. É uma coisa totalmente, entendeu, diferente, está livre, tá? E você consegue isso através dessa associação, né, dessa tecnologia, dessa metodologia de associação que ele tem, né, e consegue então trabalhar de uma forma, tá, totalmente livre, onde você tem infinitas combinações. E aí, com isso, o que acontece? Isso aí é o verdadeiro, considero, né, porque a gente sabe como que trabalha o BI tradicional, trabalha com análises pré-definidas, não que seja ruim, né? Você não tem um BI, tem um BI com análises pré-definidas, você vai ter uma informação. Agora, você não tem BI, você tem um BI que é de infinitas combinações, você vai ter que começar a ter informações que você jamais imaginaria que estaria acontecendo dentro da sua organização. Esse é o grande diferencial do ClickView. Ele
Você não vai ter uma entrevista da pessoa de TI com o gestor. O que você quer ver? De que forma você quer ver? De que região você quer ver? Não, que produto você quer ver? Hoje o BI tradicional trabalha dessa forma, uma forma hierárquica. Agora, com o PQV não. Eu quero trabalhar com a área comercial. Você vai pegar todos os dados da sua área comercial, vai para o arquivo proprietário do PQV, que é o APL. A partir desse momento já está tudo associado e a partir daí você já começa a construir a aplicação. Com isso te dá a possibilidade então de você ter efetivamente um verdadeiro BI, onde você vai estar tendo informações que não são pré-definidas, que de repente você não imaginaria que estaria acontecendo na sua empresa. Então, com isso, você tem informações e aplicações personalizadas. É a gosto do freguês. Eu quero, entendeu? Verificar e ter um gráfico de pizza. Não, eu quero por semáforo, eu quero... Não importa. A maneira como você vai visualizar e vai entender aquela informação é a maneira que nós vamos construir para vocês. Então, são explorações aqui limitadas das informações potenciais para que você possa tomar uma decisão a partir do momento daquela resultado. Isso aqui, eu comentei muito, falei muito do uso da informação, mas isso é o Gartner que fala. O Gartner é um instituto de pesquisa reconhecido, que a grande maioria conhece, não todos, mas o que ele fala? BI é o uso da informação que permite às organizações melhor decidir, medir, gerir, otimizar o desempenho para ganhar eficiência e benefício financeiro. Na realidade, o BI sempre é isso. Ele serve para medir alguma coisa, para aumentar alguma coisa, diminuir alguma coisa. O BI sempre vai, entendeu? Te está dando alguma resposta nesse sentido. Se você tem uma informação e você não usa essa informação, ou tem até um BI, você tem uma informação e não sabe o que fazer com essa informação, esse BI para você não está resolvendo nada, não está ajudando para nada. Então, lembrem sempre disso, vocês que já têm BI, o uso da informação. Se hoje você tem, não sei, algum painel ou alguma informação, alguma aplicação e que tem algumas informações ali que você não sabe para que serve, porque é o negócio, hoje o ser humano é assim, fazer fácil, o simples é difícil, agora fazer complexo, a maioria sabe fazer. Então muitas vezes a gente quer ver o simples, quer ver aquilo, entendeu? Que está ali visível para você tomar uma decisão, e muitas vezes isso acaba sendo mais complicado. O Business Discovery, qual que é a proposta dos Business Discovery? O Business Discovery é, na realidade, o BI orientado ao usuário. Na realidade, ele é, como diz aqui, ele é impulsionado, é o BI que é impulsionado pelo usuário. Mas em que sentido? No sentido dele poder estar compartilhando as informações ou as análises que ele necessita realizar, compartilhando com outros departamentos, compartilhando com a empresa como um todo. Então, na realidade, quando nós vemos aqui, entendeu? Que existe aqui vários departamentos, então, dependendo da aplicação, dependendo da análise que você necessita fazer, dependendo do teu negócio, você precisa estar trocando, não digo com todos os departamentos da empresa, mas trocando informações com várias áreas, e aí compartilhando informações, compartilhando as aplicações, compartilhando os resultados para que você possa, dessa forma, chegar a um resultado. Isso, através de uma mobilidade que você pode acessar de qualquer lugar e com uma agilidade e autonomia também muito grande, porque com o Business Discovery você pode estar aí atuando com vários profissionais e com várias áreas de forma simultânea. Então, você pode usar o Business Discovery de forma corporativa, você pode até também ter o uso dele de forma departamental e, por que não, também o uso pessoal. Você pode começar com uma análise pessoal, levar para o departamento e depois levar para a corporação para poder extrair aquela informação que você quer. Então, na realidade, o Business Discovery, a proposta dele é mais nesse sentido. É lógico que ele não deixa de ser
Não estamos falando aqui que o Business School não é um BI, não, simplesmente ele é um BI, né, mas com uma proposta de estar compartilhando as informações interpessoas ou interdepartamentos. Bom, informações qualificadas para todos, em todos os lugares. Essa é a nossa proposta, porque através da mobilidade hoje, você pode ter a informação que você quer, aonde você quer, no momento que você queira, tá? Para que você possa tomar a decisão correta, independente de onde você esteja. E o que você descobrirá? O Business Discovery, ele mesmo já disse, né? Você vai descobrir mais oportunidades para a inteligência e o conhecimento de mais pessoas nas organizações. Então é você envolvendo mais pessoas, envolvendo mais departamentos e fazendo uma análise em grupo, né? Muitas vezes você vai ter uma análise ou um resultado totalmente diferente se você estivesse analisando de forma individual. Bom, bons projetos de BI e BD são um universo de respostas aguardando as perguntas certas. Na realidade, o ClickView tem isso, tá? BI e BD. Você com ClickView, você tem um universo de respostas, está ali. Agora, se você não sabe a pergunta certa, e se você não sabe o que vai perguntar, e se aquela informação que veio também você não sabe o que vai fazer com ela, então realmente aí que é o problema. Por isso que nós dizemos que tem que ser o uso da informação, e a informação você tem que saber para quem está servindo. Então, na realidade, é isso que a gente queria deixar com vocês aqui. Bons projetos de BI e BD são um universo de respostas esperando as perguntas certas. Muito obrigado. Aquilo que eu falei do palestrante lá, não era para seguir a linha. Meu nome é Yuri, eu trabalho na área comercial, da parte de canais, e faço o acompanhamento de todas as oportunidades junto com o José Maria, que vai se atribuir aqui para a Uberlândia e região. Até porque, né, José Maria, a gente pode atuar nacionalmente também, tivemos oportunidades em eles. Vou conversar com vocês aqui. Diante de tudo isso que a gente está comentando aqui, né, na plataforma do ClickView, ela tem um foco muito direcionado para aquele cidadão ali no meio. Tá? Quando a gente fala, né, de análise de BI, ou propriamente de BD, nós estamos falando que uma pessoa que faz isso. Quem é essa pessoa? É a pessoa que hoje, intuitivamente, usa uma ferramenta de busca, né, um consumidor capacitado, uma pessoa com desenvolvimento, que interage hoje com mídias sociais, né, Facebook, que tem a facilidade de mexer com os aplicativos de celular. Né, isso nunca ninguém nos ensinou. Né, nunca fizemos um curso específico como uso o Google, né, como uso um aplicativo do telefone. A gente vai mexendo. Tá? São usuários capacitados, não são tecnicamente um referencial técnico forte, mas são pessoas que já têm, né, um desenvolvimento e sabem mexer, e com a mobilidade. Tá? Se a gente transpuser isso, fazer um paralelo com o BI, tá? Nós temos a tecnologia tradicional. Tá? No universo da empresa, a gente já pode perceber que a tecnologia tradicional ela já não atinge a todos os usuários capacitados dentro da empresa. Tá? Hoje, as informações da empresa elas acabam atingindo pessoas específicas. Tá? E a empresa deixa de ter um ganho porque não tem uma análise completa, tá, de todos que poderiam participar. Tá? Hoje, a tecnologia tradicional, o BI tradicional, ele tem um foco muito forte para a área de tecnologia. Tá? TI compra BI. TI desenvolve o BI. Tá? Não é uma aplicação voltada para a área de negócio. O BI tradicional ele vem com uma estrutura, né, de relatórios, não vou dizer pré-definidas, mas que não tem uma facilidade muito grande para enxergar, né, diversas visões dentro da estrutura. Como é uma tecnologia que precisa ser modelada, precisa ser extraída, ela tem um custo maior. Tá?
Se vocês já tiveram experiências, empresas já tiveram experiências de implantar o BI tradicional, sabe que tem uma série de processos, uma série de entrevistas, e é difícil de extrair. Tá? O que acontece nisso? Tá? O período de implantação do projeto é maior e o custo desse investimento, desse projeto é maior. Onde muitas vezes a empresa passa por uma maturidade e no momento em que efetivamente ela precisa usar, não, o BI ainda não está pronto, não, ainda falta alguma coisa para a gente trabalhar. O resultado final dessa questão é que a área de TI acaba não sendo muito amiga da área de negócios. Quando o negócio efetivamente precisaria do apoio de tecnologia, acaba não recebendo pela área de TI não conseguir entregar na velocidade que precisa. O ClickView, ele vem no oposto dessa questão. Como ele tem um foco muito forte na área de negócios, a gente já percebe que todas as pessoas, de acordo com a política da empresa, podem ter acesso. E a gente consegue, então, fazer esse desenvolvimento, fazer essa troca de informações muito melhor. Todas as pessoas que participam da empresa aqui sempre tentam contribuir. E, através dessa análise, a gente consegue levar a informação para todos da empresa. O ClickView fica sendo, para todos os departamentos, ele tem uma implantação muito mais rápida, ele tem um custo muito menor e acaba dando uma satisfação maior para toda a organização. Características do ClickView, ele é muito similar à mente humana, como a gente pensa, diferentemente da tecnologia tradicional, hierárquica. Quando a gente pensa, nós seguimos uma lógica, mas eventualmente nós conseguimos mudar esse percurso. E para quem já usa o ClickView, percebe essa característica, que num determinado momento a gente montou nossa visão, mas identificamos um outro detalhe, a gente pode parar esse raciocínio e seguir com o outro, fazendo um caminho reverso, e enxergando até informações que a princípio a gente não tinha pensado. Vocês vão ver, para quem não conhece, a parte do funcionamento, porque o ClickView ele traz as informações que a gente pergunta, que a gente quer descobrir, e ao mesmo tempo ele não tira da nossa frente aquelas informações que a gente não perguntou, ou que não faz parte da nossa pergunta. Isso é muito bacana. Eventualmente, eu quero saber quais são os melhores vendedores do produto X. A gente vai começar a perguntar e vai ver que o João está naquela lista. Ele fica na cor cinza. Opa, eu pensava que o João, por ser um bom vendedor, vendia aquele produto também. Deixa eu ver quais os produtos o João vende. A gente vê que o João aparece no produto que ele vende. Então a gente consegue ter essa flexibilidade da ferramenta. Fazendo até uma analogia com o Google também, quem usa a ferramenta, a gente consegue trazer informações, eventualmente a gente não lembra, não tem informação direta, através de buscas indiretas. Quero saber do João. Eu posso digitar João, vai me trazer tudo relacionado a ele. Poxa, como é que é o nome daquele vendedor da Filial Sul? Filial Sul, traz a opção do João. É o João. Eu consigo identificar. Por isso que a gente diz que é muito orientado para a área de negócios, que a gente consegue ter essas flexibilidades de busca de informação. Até o tempo de análise da ferramenta, como tudo está dentro dela e está associado, ele é muito rápido. Dependente até da quantidade de informação, a gente tem um tempo zero, em que a gente clica na nossa visão, a gente já começa a montar o nosso resultado e tem um tempo de retorno imediato, do que a gente está querendo saber. A gente consegue, o ClickView nos responde tão rápido, às vezes, das nossas capacidades de fazer as perguntas. E por isso que a gente consegue descobrir cada vez mais detalhes daquilo que hoje, muitas vezes, as empresas têm informação, mas não conseguem enxergar. A gente não tem, às vezes, isso. Independente da onde a gente está, essa é uma parte muito bacana também. E aí, se a gente falar um pouquinho do licenciamento, ele não tem um licenciamento diferenciado, porque qualquer setor, qualquer pessoa que tem acesso à ferramenta, pode estar usando ela através do tablet, através do celular, independente de onde ele estiver, independente da vertical. A gente consegue estar atendendo da tecnologia, do telefone, do Android, para que
que a informação realmente chegue na ponta naquelas pessoas que precisam. Tem uma outra característica, que é a possibilidade de compartilhar, né, as informações. Eventualmente a gente tem aquela visão, aquele dashboard, e eu preciso tomar uma decisão. Eu posso mandar um link, um e-mail para uma pessoa, aquela pessoa mesmo, não tendo até um acesso, tá, uma licença da ferramenta, ela consegue enxergar e participar comigo daquela visão. E eventualmente tudo que ela mexe do outro lado, para fazer as análises, eu consigo enxergar desse lado também, e a gente consegue tomar a decisão mais certa. Zé Maria, qual é aquela informação? Dá uma olhada aqui, a gente precisa tomar uma decisão agora de compra daquele produto. Yuri, não, mas olha, a tua marcação não está correta aqui, tu pegou só o ano 2012. Se fizer referência com 2011, o resultado é outro. Maria considera os 2 anos. É verdade, ainda bem que a gente pôde conversar aqui, e agora eu consigo tomar uma decisão correta. Em relação às empresas, né, de pesquisa de mercado, de tendência de tecnologia, né, o Meta aqui tem uma análise do quadrante Mário, o famoso quadrante Mário, tá? Eles comentam que talvez o review foi a primeira solução em que a questão de facilidade de uso superou a questão da funcionalidade. Se a gente fizer a análise das ferramentas, BI, qual é a funcionalidade de BI? Gerenciar, medir, né, estruturar as informações. Mas qual a facilidade disso? O ClickView tem um grande diferencial nisso e tem uma pontuação tão grande ou maior, né, do que propriamente as facilidades de uso. Em relação à análise tradicional de dados, né, de uma solução, nós temos as origens, né, Excel, Word e demais informações em banco de dados. O que acontece? Precisa ter uma extração, carregamento desses dados para a ferramenta tradicional. Tá? Depois disso, faz a modelagem, tá? E chega para o usuário final. Esse caminho aqui ele é tortuoso e longo. Precisam ter feito várias reuniões, precisam conversar com a área de negócio para procurar exatamente quais são as informações que precisam ver. Tá? E na necessidade, depois que as informações chegam para o usuário comenta: olha, eu precisaria ter agora um outro indicador aqui que a gente não conversou antes. Mas realmente, isso não estava na pauta da gente olhar. Bom, volta todo o processo e o ciclo aumenta cada vez mais. Tá? O ClickView, ele é muito mais simples. Tá? A gente tem a fonte de dados, que pode ser da internet, né, independente do que for. A gente tem a fonte de dados. Joga-se para o ClickView e aí tem algumas características. Né? Toda a informação ela fica associada, tá? Ela fica linkada, não precisa ter as reuniões. De que maneira que você quer ver, como que você quer ver isso? Não, quero ver informações comerciais, ok. Eu pego todos os campos comerciais e coloco para dentro da ferramenta. A partir disso, a gente já consegue ter a associação de todas elas. Tá? Um outro detalhe é a compactação da informação. Se eu tenho um banco de dados grande, o ClickView ele acaba compactando as informações. Falando do exemplo de notas fiscais de venda, em vez de aparecer X mil vezes o ano 2012, 2011, o histórico, X mil vezes o nome do vendedor, ele identifica que é a mesma informação e ele acaba deixando apenas um indicador, o que dá uma compressão de dados que pode chegar de 85% a 90%. Fica muito mais leve para trabalhar. Tá? E a gente tem a montagem final, né, a entrega do usuário. Se o usuário coloca mais aquele dado que não está faltando, já está dentro da ferramenta, eventualmente só vai habilitar mais um campo e já está lá. Então a gente consegue ter essas entregas muito mais rápidas. Tá? E isso é uma característica bacana, a gente fala do business discovery do usuário final. Tá? O usuário final ele tem a capacidade de criar muitas visões. Né? Quando a gente mostrou ali a utilização corporativa, utilização setor, utilização pessoal. Tá? Como o ClickView consegue mexer muito mais rápido, a gente consegue ter essas entregas e tem esse nível de satisfação dos clientes de 96%. Não precisa esperar voltar para a tecnologia, para o analista de TI ter tempo e entregar aquela informação. Não, rapidamente eu consigo fazer aquele ajuste, né, num ciclozinho de informação,
desenvolvimento, visão e ajustes. Se a gente vê esse ciclo, a gente consegue ter essa entrega mais rápidas e consegue evoluir, passando do momento 0 de maturidade, momento 1 de maturidade BI, para um momento crescente. Tá? E a gente consegue ter essa evolução. Então, as tecnologias tradicionais, elas são compostas de muitos módulos, muitas ferramentas, elas têm orientação para a tecnologia, para a equipe de TI, tá? Elas têm um tempo longo de implementação e o que gera altos custos. Tá? O ClickView, ele tem um tempo muito mais curto de implementação, ele trabalha com custos muito mais baixos, por ser mais rápido. Tá? Ele tem um foco no usuário final e é composto praticamente de uma única solução, uma única ferramenta. O que as empresas possuem em comum, né? Google, Apple, Salesforce, ClickTech, cada uma delas dentro do teu segmento, da sua vertical de uso, através de uma tecnologia, né? De um desenvolvimento complexo, tornou a vida para nós, usuários, uma maneira muito mais simples de tratar a informação, fazendo buscas, utilizando os nossos telefones, né, desenvolvendo a ferramenta de CRM, do SaaS, e agora, né, a parte de BI, deixando muito mais simples. Né. Não é que a ferramenta ela não é complexa, por trás dela, né, tem uma tecnologia muito bem desenvolvida, tá, mas nos torna simples. Hoje, né, as crianças chegam no celular, só ficam brincando. Para aquilo lá se mexer, né, para ter essa interatividade, tem uma tecnologia muito forte por trás. Né? E a gente tem essa parte, então, hoje a ClickTech, na vertical de BI, entregando esse benefício para nós. Por que esperar? Né? Vamos explorar nossas empresas. Não, Yuri, mas eu não estou com maturidade ainda, estou terminando aqui um projeto, vou fazer. Não tem importância, tá? É muito comum a gente receber contatos com o mercado, ou mesmo clientes que já usam, que aproveitam a plataforma do ClickView para finalizar um processo de uma migração de sistemas, por exemplo, tá? Para fazer a validação dos dados. É muito comum, o ClickView ajuda. O ClickView ele não é uma única solução, eu costumo destacar isso, né, quando eu converso com as pessoas. Oi, eu estou comprando esse dashboard. Tu não está comprando esse dashboard. Tu está comprando uma plataforma de gerenciamento de uso da informação. Depois que a ferramenta está dentro da empresa, você pode trabalhar em qualquer setor que você quiser e pode desenvolver quantas visões você quiser. Tá? Até diferentemente, né, do ERP, quando eu falo ERP, eu estou comprando para trabalhar com aquelas informações específicas. O ClickView não. O ClickView a gente pode estar falando da área financeira, pode estar falando do RH, pode estar falando do marketing, pode estar falando da produção, pode estar falando de controladoria, né, pode estar falando do planejamento estratégico. Então, aproveitem. Quem já tem, desenvolva nossas visões. Quem não tem, vão entender que a partir do momento que vocês começam a usar a ferramenta, vocês têm muitos ganhos. Vocês não ficam restritos a uma vertical só. A ClickTech, tá? A ClickTech é uma fabricante sueca. Então, aqui no Brasil, quem representa, né, a inteligência de negócio é um dos Masters Resellers. Existem duas outras empresas com Master Reseller. E aqui em Uberlândia, quem representa a ClickTech é a CWB, né, através desse link conosco. Então, é uma empresa hoje, a ClickTech, madura. Tá? Existem, enfim, né, falando mundialmente, mais de 16 mil clientes, presente em mais de 100 países, 800 mil usuários. Às vezes me perguntam, Yuri, mas qual é a vertical que é específico para o uso do BI? Não tem. Se a gente olhar com clientes, tá? Aqui clientes nacionais e internacionais, todas as áreas, qualquer empresa que tem informação e queira fazer o melhor uso delas, tá? É uma empresa que pode usar a tecnologia. Então, hoje a ClickTech tem muitos parceiros ao redor do mundo. A ClickTech faz um evento anual para parceiros. Esse ano aconteceu, no mês de abril, sempre acontece no mês de abril, foi em Bahamas, onde reúne-se todos os parceiros e tem uma reunião para mostrar informações, compartilhar, né, os dados. E como cliente, existem N verticais, N porte de clientes também. Tá? A ClickTech pode usar o ClickView para pequenos projetos. Uma empresa grande começa com um pequeno projeto.
ou mesmo, né, empresas de médio e grande porte, utilizando a ferramenta. Então eu queria agradecer a atenção, vou passar para o Hudson, que vai demonstrar um pouquinho do conceito, da teoria, da facilidade de mexer na ferramenta. Ele vai demonstrar o que é um dashboard, uma visão pronta, com mapas, e depois vai montar um exemplo, tá? Ou alguma coisa nessa ordem ali, né, Hudson? Obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Hudson, para quem não me conhece. Eu trabalho com o ClickView há aproximadamente 6 anos. Já trabalhei em alguns clientes que estão aqui presentes. E vou demonstrar, no último evento que a gente fez, no Kickoff, a gente apresentou um pouquinho do ClickView integrado com o Google, ali, análise comparativa, estados alternativos. De lá o Clever, que participou do evento, que organizou, ele fez uma enquete onde a maioria do pessoal que participou queria ver um pouquinho de ClickView em mapas, né? A SWB desenvolveu uma extension, vou falar um pouquinho de extension para vocês, que é uma maneira de publicar seus indicadores em regiões. Eu vou construir uma aplicação do zero, vai ser um pouquinho prático, tá? Eu vou mostrar para vocês como trabalhar com essa extension e vou mostrar como ela pode ser usada aí na aplicação de vocês no dia a dia. Só vou mudar aqui a slide rapidinho. Bom, não vou demorar muito nessa parte teórica, tá? É bem rapidinho, é só para explicar um pouquinho do que é o GeoView, que é o produto que a SWB criou, tá? E o que é uma extension, né? Por quê? Muitos de vocês que já trabalham com ClickView, que já conhecem um pouquinho, sabem que o ClickView tem aqueles objetos padrões, gráficos, lista, filtros, seleções múltiplas, caixas de entrada e por aí vai. Muitas vezes, aqueles objetos padrões, que são muitos ali, o próprio gráfico ele tem várias carinhas diferentes ali, barra, pizza, combinado, grade, inspeção e por aí vai. Muitas vezes aqueles objetos nativos do ClickView não atendem a uma determinada visão específica de uma empresa. E é normal isso acontecer. Às vezes você precisa ter uma visão muito detalhada e específica do seu negócio. Um gráfico um pouco diferente, um organograma da empresa, ou no nosso caso aqui, mapas, que não é nativo do ClickView, pelo menos não até a versão que a gente tem atualmente. Tá? Então a ideia é você poder desenvolver seus próprios objetos, normalmente a linguagem usada é JavaScript mesmo, então você desenvolve um objeto, e esse objeto ele pode ser colocado na sua aplicação ClickView. E esse objeto, ele estando na sua aplicação ClickView, ele vai permitir você usar todo o poder da ferramenta de associação de dados, a integração dos indicadores e tudo mais, relacionado ao seu objeto que você criou. O que eu estou falando? Que é possível ter meus indicadores de vendas por região, e eu consigo pegar esses indicadores de vendas por região, por exemplo, e colocar eles no mapa, né, em uma área específica do mapa, integrando com o Google, ou mesmo imagens estáticas, ou seja lá o que for. Algumas pessoas que já trabalham com o ClickView sabem que existe uma aplicaçãozinha do Google Maps lá, que é uns pontinhos meio estáticos lá. Eu acho que todo mundo que começa a desenvolver, quando vê esse exemplo, baixa lá, tenta adequar os pontos a um objeto ClickView. Tá? É um pouco diferente. A extension ela possibilita você ter uma flexibilidade muito maior relacionada àquela adaptação que antigamente era muito usado dos mapas ali do Google junto com o ClickView. As extensions, elas têm, eu diria que é uma limitação, hoje é muito utilizado o modo WebView, né? A maioria aqui acho que já usa, mas alguns ainda utilizam o plugin para a Internet Explorer, mas a extension ela tem uma limitação de só funcionar quando você está na visão Ajax, né? Que é a visão WebView, quando você está falando de cliente. Mas hoje a maioria dos clientes já estão migrando. A tendência da mesmo que essas visões passam a ser padrões e que você tenha todos os recursos que você tem hoje no plugin, usando também o Ajax. Tá? Então esse é o nosso objetivo.
Então, o que é o GeoView que eu vou demonstrar para vocês? O GeoView nada mais é que uma extension que a gente desenvolveu, um produto SWB, desenvolvido por nós, que vai possibilitar eu integrar os dados que eu tenho na minha aplicação ClickView e plotar isso no mapa. Tá? Para demonstrar, eu vou sentar ali na minha máquina, vou fazer um passo a passo com vocês, eu vou demonstrar como ela é utilizada, como construir isso dentro da ferramenta ClickView. É uma demonstração até bem rápida. E depois eu vou mostrar ela aplicado a cenários de produção. Hoje a gente tem ela no mapa de resultados, que é aquele projeto que o Samantha comentou que ganhou 2 prêmios aí. E também a gente tem integrados em outros clientes e outras aplicações também que a gente tem dentro da SWB. Vou quebrar um pouquinho da regra do Roberto e vou me sentar aqui para conseguir demonstrar. Bom, eu vou começar bem do zero, tá? Nesse desenvolvimento. Para isso eu vou carregar minhas bases, vou fazer todo um desenvolvimento tradicional do ClickView. Vou lá no meu banco de dados, vou pegar as informações, vou trazer para dentro do ClickView, vou carregar esses dados e depois que eles estiverem carregados eu vou adicionar a minha extension. Tá? Tem meia hora, né? Meia hora? Não, não vou gastar isso tudo não. Vai ser bem rapidinho, tá, gente? Vou abrir então um ClickView novo aqui, tá? Para quem não conhece, essa é a ferramenta de desenvolvimento do ClickView. Quando você instala ela, a versão até free mesmo, você pode baixar ela lá do site, tá? Aqueles clientes que ainda não adquiriram a ferramenta têm acesso a esse desenvolvimento. Vou criar uma nova aplicação e vou salvar ela aqui. Minha área de trabalho mesmo, apresentação do conteúdo. Salvei ela aqui com o nome GeoView. Opa, ele entrou na pasta. Está salvo aqui, GeoView SWB. Então eu vou carregar meus dados, tá? Eu tenho um pequeno banco de dados aqui, que eu já fiz o ODBC com ele, tá? Ele já está configurado aqui na minha máquina no ODBC, então eu posso carregar as informações desse banco. Eu vou me conectar a ele, está aqui o meu DB Vendas, essa minha conexão já está tudo ok. Tá? E dentro desse banco eu tenho algumas tabelas que eu quero buscar algumas informações, tá? que estão lá no meu banco de vendas. Eu vou pegar clientes, pegar produtos, não é necessário vendas, clientes, produtos, vendas, ok, essas aqui são suficientes para a gente, são informações que eu estou trazendo do meu banco de dados. Eu vou pegar aqui a categoria também, para demonstrar isso bem. Então eu estou carregando aqui 4 tabelas, né? Clientes, produtos, vendas e categoria. Essas informações estão vindo do meu banco de dados. E eu vou carregar ainda alguns arquivos aqui que vai me ajudar no meu desenvolvimento. Que vai ser esse QVD que eu gerei aqui anteriormente, que tem as regiões aqui. Tá? É um QVD já que a gente tem estruturado, que tem todas as regiões, todos os estados e cidades do Brasil. Então eu vou trazer ele para cá também. Tá? O QVD, só para explicar para aqueles que não conhecem, é um arquivo ClickView, tá? Para mim gerar esse QVD eu li alguma fonte, um Excel ou um banco de dados qualquer, e transforme ele nesse arquivo proprietário do ClickView. Ele é um arquivo de fonte de dados, é como se fosse uma planilha mesmo. Então, se eu voltar aqui, eu consigo ver que no meu QVD eu tenho essas informações. Poderia ser uma planilha, poderia ser uma tabela do banco. Tá? Eu gerei um QVD aqui porque a gente já tem ele como padrão e ele já vem incorporado à nossa extension. Tá? A leitura dele é muito rápida, se comparado com o banco, com o arquivo Excel. Então, por isso, eu estou utilizando esse arquivo aqui proprietário. Só aqui na minha tabela de clientes, tá aqui. Eu vou tirar essa informação aqui, que ela não vai ser necessária, só para eu fazer uma chave sintética com essa tabela, com esse
clientes que eu já tenho aqui, que já tem aquela informação, só para não ficar com essa informação duplicada aí. Okay? Vou salvar minha aplicação e vou recarregar. Esse é o processo tradicional de desenvolvimento dentro do ClickView, tá? Eu pego o meu dado, faço todo o ETL, se eu tivesse que fazer aqui, e iria trazer as informações. Então, ele me traz aqui a quantidade de clientes, de vendas, categoria, e trouxe aqui, ó, 5.560 registros lá do meu QVD também, ok? Se eu fechar, já tenho todos os meus dados para trabalhar aqui dentro do ClickView. Eu já estou com a informação toda aqui, aquilo que o Yuri disse, né? Eu tenho aquela esfera de dados lá, na verdade foi o Roberto, onde nessa esfera de dados aqui eu já tenho todas as informações. E agora, qualquer pergunta que vocês me fazerem sobre os dados que eu carreguei, eu consigo responder de uma forma gráfica, ou seja lá qual for. Então eu poderia, a partir daqui, montar um gráfico, montar sei lá, eu quero um novo objeto gráfico, onde eu quero ver aqui, por exemplo, um gráfico de barras, os meus produtos que mais vendem, né? Então, se eu venho aqui e pego a descrição do produto, deixa eu achar ela que está na tabela produtos, está aqui a descrição do produto, eu posso ver aqui, por exemplo, somar meu preço de venda. Se eu faço algo desse tipo, eu vou poder, lógico, formatar meu gráfico melhor. Eu tenho aqui algumas opções de visualização. Eu posso ir navegando aqui para aqueles que já desenvolvem, conhecem bem essas telinhas aqui de customizações do gráfico, né? Mas aqui eu consigo ver aqui, por exemplo, logo de cara, da minha base de dados ali, quais os produtos vendem mais em valor agregado, né? Eu estou vendo aqui, ó, que esse refrigerador aqui é o que mais vende. Depois eu tenho a esteira, notebook e por aí vai. Então eu consigo de forma rápida demonstrar informações que eu acabei de carregar no meu banco de dados ali. Então aqui, ó, eu consigo ver, lógico, eu posso formatar isso. Aqui eu estou vendo em valores, mas se eu quiser ver isso em percentual, poderia marcar relativo aqui, ó, colocar os valores sobre o texto. Estou vendo aqui que meus refrigeradores correspondem a 4,15% do meu faturamento, né, junto dessa empresa fictícia que a gente está trabalhando aí. E aqui eu consigo ver todos os meus produtos, os que vendem mais até aqueles que vendem menos. Então é muito rápido o desenvolvimento de ClickView. Mas esse não é o foco, eu poderia ter aqui outros gráficos, mudar. A nossa ideia mesmo agora é mostrar como trabalhar com o GeoView dentro do ClickView, tá? Então aqui, como eu disse para vocês, vou até deletar esse gráfico aqui. Eu carreguei meus dados, estão aqui meus dados. Eu quero associar esses dados agora a um mapa, por exemplo, tá? O ClickView, toda a extension do ClickView, ela é colocada dentro de um arquivo desse, que é a R, tá? Essa é uma extensão que você dá 2 cliques aqui, ele vai instalar as extensions dentro da sua solução. Então, se eu der 2 cliques aqui, vocês vão ver, ele vai abrir para mim, ó, foi instalado 16 arquivos no diretório e tal. Então, eu já tenho essa extension instalada. A partir do momento que eu tenho essa extension instalada no meu ambiente, eu posso mudar para a visão WebView. É a visão web, é como o seu usuário vai enxergar aquilo dentro de um navegador. Na verdade, a visão WebView é um navegador dentro da plataforma ClickView que eu estou usando para desenvolvimento. E a partir do momento que eu faço isso, se eu for lá nos meus objetos, eu tenho aqui as extensions instaladas para mim poder trabalhar. Eu tenho várias outras aqui, tá? Uma máquina de desenvolvimento, então eu tenho outras extensions, inclusive, que estão disponíveis lá para você poder baixar, tá? Mas o que interessa para a gente aqui no momento é o GeoView. Então basta eu pegar ele e arrastar ele aqui para a minha tela. Ele já vai tentar logo de cara aqui, ó, fazer algumas configurações. Você está vendo que ele já apontou para mim o mapa do Google aqui, tá? Isso é online, onde eu já tenho todos os recursos do Google de zoom, mudar visão para terreno, para mapa, colocando aqui mais algumas informações. Então eu consigo já trabalhar de alguma maneira aqui dentro dessa extension. Para ela funcionar, eu tenho que configurar algumas propriedades igual a gente configura aí no gráfico, tá?
Eu vou configurar alguns padrões e depois eu vou mostrar um resultado final bem mais refinado, até pelo tempo que a gente tem. Então eu quero mostrar algumas propriedades que eu acho mais importante. Tá? Eu posso desenvolver tanto em modo WebView, tá? Eu tenho algumas propriedades que eu posso ir alterando aqui, como também desenvolver ela no modo clássico, para aqueles que não estão acostumados a trabalhar com o modo WebView. Ele fica como um objeto aqui na tela. Eu vou desenvolvendo dessa forma aqui, que eu acho que é mais familiarizado, todo mundo é mais familiarizado, e depois eu vou alterando essas propriedades no modo WebView para a gente ver como isso vai ficar, tá ok? Então eu vou lá nas propriedades desse objeto. Entrando aqui nas propriedades, não preciso alterar nada aqui, tá? O importante, eu posso ter uma visão de mapa, vendo o mapa do Brasil dividido por estados, eu posso ter uma visão de mapa do estado dividido por município, eu posso ter uma visão de município dividido por regiões, bairros, por exemplo. Então, essa definição são todas configuradas dentro da Extension. Hoje, a gente tem todas as regiões do Brasil, todos os municípios já configurados, tá? já prontos aí para a gente trabalhar, e alguns bairros de algumas cidades já divididas pelos bairros. Tá? Mas a gente consegue dividir qualquer área geográfica. Se você falar, eu quero ver minha fazenda plotada lá no mapa e os setores que eu planto soja, milho, sorgo e por aí vai, eu consigo? Basta a gente mapear isso, você pode ter essa visão. Eu quero ter uma planta baixa lá da minha empresa e eu quero ver a produção de cada um dos quadradinhos dentro da planta baixa da minha empresa, eu consigo? Consegue também, a gente consegue customizar essas regiões que vão ser demonstradas aí. Para o nosso exemplo aqui, eu vou usar código do dicionário. Esse código do dicionário, na verdade, é um código do município, não é o do IBGE, porque o do IBGE ele tem 7 casas decimais por padrão, e a gente precisava de um código menor. Então a gente chamou aqui de código do dicionário, tá? E eu vou setar uma expressão qualquer, tá? Em vez de somar esse valor que ele colocou padrão aqui, eu vou somar, por exemplo, o preço de venda aqui, tá? A primeira expressão da minha extension vai me trazer o valor que eu vou plotar no meu mapa, o pop-up ali. Tá? Então, quando eu escolhi a dimensão código do dicionário, eu estou falando que eu estou dividindo por município. O meu mapa vai ser dividido por município. E na minha expressão eu vou mostrar o preço de venda, ou seja, quanto eu vendi em cada município. A minha segunda expressão, também obrigatória no ClickView, no GeoView, é a minha cor. É a cor que eu quero definir que aquela região vai ficar. Inicialmente, só para vocês entenderem o conceito, eu vou falar que a minha cor aqui é a cor A. Tá? Se eu der um OK e aplicar o OK, deixa eu só olhar como está a minha nuvem. Categoria não ligou, eu não vou usar essa tabela agora. Tá? Eu vou mudar isso para a minha visão WebView. E a partir desse momento, eu já vejo a informação plotada no mapa ali. Não sei que informação é essa ainda, eu não defini cores, eu não fiz nada ainda para definir qual vai ficar a escala de cada cor. Tá? Eu vou selecionar um novo objeto pasta aqui, vai ser uma lista, e nessa lista por enquanto, vou deixar a cidade aqui, e um outro objeto pasta, uma lista também, e nessa lista ao invés de usar cidade, eu vou usar aqui estado, sigla UF, nome UF está aqui. Aumentar um pouquinho aqui. Tem algumas informações poluídas aqui, mas o que interessa para a gente eu vou selecionar aqui Minas Gerais. Então eu estou vendo aqui um mapa que está me trazendo todas as cidades de Minas Gerais, e se eu clicar aqui, eu consigo ver já o meu valor de venda, por exemplo, em Uberlândia. Eu sei o que é Uberlândia, tá? Já de costume. Então já consigo ter algumas informações aqui no meu mapa de valor. Processo até bem simples. Quando eu disse que a minha segunda expressão me dá a cor do objeto que eu estou trabalhando, eu queria dizer para vocês o seguinte: então a cor A é tudo azul? A cor A é tudo azul. A cor B eu acho que é um azul mais escuro. Olha aí, ele vai plotando para a gente a cor B, é um azul mais escuro. A cor C, nessa escala que eu estou trabalhando, essas são as cores que eu vou trabalhando. Eu tenho até 10 cores aqui. Eu estou usando uma escala padrão do ClickView. Eu posso
configurar uma escala customizada. Eu posso, através de algumas propriedades aqui, falar qual escala de cor eu quero usar. Eu quero que a minha cor A seja vermelho, a cor B laranja, a cor C azul, e por aí vai. Basta eu passar isso como um parâmetro aqui para a minha extension. Deixa eu pegar aqui, essa é uma escala de cor, tá? É a forma que eu passo o parâmetro. Nada mais é que uma cor em hexadecimais, então aqui eu tenho 10 cores no valor hexadecimal. É aquele valor lá que você consegue, tem o RGB e tem o hexadecimal. Então o hexadecimal a cada 6 valores aqui corresponde a uma cor. Eu vou vir aqui no meu Click View. Opa, isso aqui é depois. Vou vir aqui no meu Click View, no meu texto no gráfico, e vou falar o seguinte: eu quero usar a minha escala de cor. Então eu passo para ele essa escala de cor, automaticamente a minha cor A passa a ser a cor que eu passei na minha escala de cor para ele. Então, se eu venho aqui na minha expressão, ó, eu consigo já ter cores diferentes de acordo com a minha necessidade. Eu posso ter um mapa que vai usar uma escala de cor, outro mapa vai usar outra escala de cor, e por aí vai. Essa aqui, inclusive, é uma escala em tons degradês de azul, tá? Essa escala que eu passei para ele agora. Então, como que eu começo a trabalhar com o meu Click View? Eu posso ter uma fórmula que vai me trazer cores de acordo com o valor que eu estou plotando ali no meu mapa. Deixa eu ver quanto está o Berlândia aqui, está 282 mil. Então, aqui na minha expressão, ó, eu posso começar a fazer algumas brincadeiras. Por exemplo, para quem já conhece o Click View, é uma fórmula até simples, né? Eu estou vendo, se o meu valor de venda naquele município, porque a minha dimensão é município, for menor que 100 mil, eu quero que plot da cor E. Se for entre 100 mil e 150 mil, da cor D. Se não, da cor C, menor que 200 mil, menor que 250 mil da cor B, se não ele é A. Ou seja, acima de 250 mil, ele vai ser da cor A, só faltou uma simples aqui. Feito isso, se eu der um OK, o Click View já vai trazer para mim o mapa. Opa! Tem algum erro na minha fórmula aqui. Obrigado, Josi. Faltou vírgula aqui, né? Por isso que é bom apresentar para desenvolvedor, tá vendo? Mesmo assim, a minha escala de cor não ficou tão legal, não. Provavelmente por causa das cores que eu estou utilizando aqui. O meu menor aqui. Tem que começar do maior. Não. O primeiro pode ser menor. Se você tem que colocar maior, você tem que ter menor que... Não, logicamente não, né? Porque se o primeiro caso já cair aqui, ele não vai vir para cá. Concorda? Até 100 mil ele cai aqui, depois ele vai cair aqui. As escalas, provavelmente, para a gente validar essa fórmula aqui, eu estou achando que ela, posso ter colocado o nome de campo errado, eu vou passar ele para um outro modo, que aí o Click View, naquele modo lá, ele não me conta quando eu tenho um erro na minha expressão, tá vendo? Olha o que estava errado aqui, era o nome do meu... Eu coloquei um S aqui a mais, o nome do meu campo estava errado. Vou mudar de novo o meu modo WebView. E agora eu espero que aconteça o que ele me mostrou aí. Como a minha escala é por tons de azul, onde eu vendo acima de 250 mil, onde eu vendo mais está mais escuro. Onde eu vendo menos está mais claro. Eu poderia ter uma fórmula, eu poderia formatar esses números. A visualização disso ela pode ser logicamente melhorada. Por exemplo, numa aplicação igual a essa. Opa! Gostei da aplicação da Unimed aqui. Vou arrastar para cá. Se ele deixar.
Está em uma aplicação onde eu utilizo o meu WebView, tá? O meu mapa aqui. Logicamente eu já customizei um pouquinho mais dessa aplicação para mostrar para vocês que eu posso ter a visão por estado, tá? De qual estado eu estou vendendo mais. Aqui eu já coloquei uma escala com os valores, tá vendo? Então Minas eu estou vendendo bem. O que eu estou vendendo em Minas? Eu estou vendendo esse valor. Qual que é o produto que me dá maior vendas aqui em Minas? É esse produto. Eu poderia ter qualquer informação dentro desse pop-up, inclusive um gráfico. Eu ia abrir aqui um gráfico desse pop-up, é uma evolução que a gente fez recentemente, onde eu tenho aqui uma tabela e um HTML. Eu posso passar aqui qualquer informação que eu vou conseguir plotar isso aqui dentro do meu mapa. E se eu seleciono um estado, por exemplo, Minas, ele vai me mostrar aqui, específico, informações daquele estado. O que eu mais vendo em Uberlândia? Eu vendo essa TV aqui. O que eu mais vendo em Patos de Minas? Em Patos de Minas eu vendo uma esteira. E nessa cidade aqui, Paracatu, eu vendo também esteira residencial. Mas eu quero ver só na minha mesma região central mineira. Como que vai ficar meu mapa? Tá vendo? Eu estou vendo as cidades que compõem essa mesma região. Eu quero ver só da marca Samsung. Eu quero ver minhas vendas só do produto Samsung. Tá aqui. Eu vou incluir Triângulo Mineiro aqui. Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Eu não segurei Ctrl aqui, então ele pegou só. O que eu mais vendo da marca Samsung e Uberlândia? Que minhas vendas, eu estou vendendo um notebook aqui, Não é uma base fictícia, tá? Esse produto não pode dizer. Então, eu tenho as informações plotadas em mapa, de uma forma simples. Não sei se ficou bem claro aí. Bom, mas tudo que eu fiz aqui na aplicação, vocês viram que eu carreguei os dados, eu trouxe a informação para dentro do WebView e eu já consegui montar um gráfico, esboçar um gráfico ali com aquela base simples. E a forma que você vai trabalhar dentro do mapa é a critério do negócio da empresa. Tá? Você pode ver vendas, você pode ver quantidade de clientes, você pode ver margem de lucro, qualquer informação. O que vai definir no mapa é a sua expressão. O que eu queria mostrar para vocês é que é um desenvolvimento simples, uma extension. Aqueles que já conhecem de ClickView, para adicionar uma extension, é no mesmo padrão dimensão e expressão. Todo gráfico tem uma dimensão e uma expressão, e com isso a gente consegue ter indicadores de forma visual no mapa, onde você consegue agregar valor ao seu produto. Alguma dúvida referente à extension? Ficou escuro algum processo? Tá. Isso. Na verdade, a gente tem mapeado essas regiões. Como que funciona um pouquinho da arquitetura por trás? Quando eu faço alguma seleção, o ClickView, ele monta para mim, a minha extension, o que ela faz? Ela monta para mim uma URL, tá? Através de um web service, onde... Obrigado. Ele monta para mim uma URL, tá? Que a gente envia essa URL para um servidor SWB, onde a gente tem mapeado todas essas áreas, essas coordenadas por latitude e longitude. Quando a gente tem essas áreas mapeadas e a gente monta isso, a extension monta isso e manda para o nosso servidor vai lá no Google, pede para o Google, desenha para mim essas áreas. E eu passo para eles essas áreas que eu quero que ele desenhe no mapa, e ele vai me devolver esse mapa já com as áreas desenhadas. Então eu passo para o Google as coordenadas, e eu tenho no meu web service lá quais são as coordenadas de cada município desse. Eu tenho já essas coordenadas mapeadas, e quando eu passo isso para ele, ele me devolve essa informação já desenhada. Ela não está incluída na extension, ela está incluída no nosso servidor, no nosso web service que faz essa inteligência. Ele intermedia o que a gente... A extension, ela tem inteligência só de montar a URL. Depois que ela monta a URL, o que é montar a URL? É me mostrar quais são os municípios que eu tenho
que eu selecionei, qual a cor que eu quero que ele desenhe aquele município. Eu mando para ele algumas informações básicas, nosso servidor interpreta aquela URL, monta a estrutura que o Google exige de parâmetros, manda para o Google e aí o Google já desenha, já retorna para a gente esse resultado. A inteligência de desenhar por trás é do Google, mas você tem que passar para ele todos os parâmetros. A gente passa isso, ela não está no meu QAR, ela não está na extension local da minha máquina. Isso fica no servidor, está hospedado no servidor, que à medida que você tem a licença, o servidor entende que você tem a licença e possibilita você desenhar. Lembrando que a extension ela funciona localmente, a licença dela é muito parecida, a gente trabalha num modelo muito parecido com o do ClickView. Você se desenvolve na aplicação, no notebook ali, se você estiver usando ela no desktop, você não precisa de licença para utilizar o GeoView. Tá? Você vai precisar de uma licença a partir do momento que você coloca essa aplicação em um servidor, um servidor ClickView, e esse servidor vai transferir e mostrar essa informação para as outras pessoas. Localmente ela também vai estar disponível para download e vocês podem trabalhar até para testar e conhecer o produto na máquina de vocês. A gente auxilia, se tiver uma dúvida, a gente auxilia e ajuda vocês no desenvolvimento. Existe já alguns vídeos no YouTube, a gente já postou alguns vídeos mostrando esse passo que eu fiz aí, está bem explicado. Mesmo assim, como a gente vem evoluindo ela muito, ela está em desenvolvimento constante, pode ser que alguma propriedade, algum recurso visual mais que tenha mostrado aqui, talvez ainda não esteja no vídeo. Então fiquem à vontade para procurar a gente aí, quando houver necessidade. Pois não. Mas a linguagem que vocês desenvolveram essa extensão? Bom, a extension, a parte QAR mesmo, ela é toda desenvolvida em JavaScript. Tá? Se você abrir aquele QAR ali, ele está um JavaScript na sua máquina, tá? na parte de ClickView, onde fica todas as extensions do ClickView, ela é toda desenvolvida em JavaScript. O nosso servidor que entende essa informação está escrito em Java. A extension em si, independente de mapa ou não, que você vai desenvolver, pode ser toda JavaScript. Se você quiser desenvolver uma extension que vai ser uma escrita lá, em JavaScript, um HTML qualquer lá, você pode escrever e associar ela à sua aplicação do ClickView. Nesse caso específico, a extension é JavaScript e o nosso servidor Java. Mas o servidor poderia ser qualquer outra linguagem. A gente optou por Java pelo know-how que a gente já tem aí. É muito comum você ver o pessoal associar PowerPoint, ter um PowerPoint, um Flash ou algo parecido. Só para ele explicar um pouco mais, uma extension ClickView não necessariamente precisa dessa estruturação que a gente fez com o GeoView. Nós fizemos essa estruturação porque existe uma inteligência de mapa e de plotagem de ponto, para que a área seja delimitada, que é uma inteligência da SWB aplicada no Google Maps, e portanto a gente criou uma estrutura de servidor que é necessária para esse uso. Até pelo modelo comercial do GeoView, que é vendido como serviço, para que isso exista, ou seja, a inteligência do GeoView está dentro do meu domínio. Você vai utilizar o fim do GeoView, que é a estruturação do mapa dentro de uma aplicação ClickView sua. Mas necessariamente precisa do meu servidor GeoView para que ele funcione. Do meu servidor GeoView e do Google Maps. Mas outras extensions são desenvolvidas sem nenhuma necessidade de servidor externo, de qualquer relação. Tais como uma que a gente desenvolveu de menus, para tornar os menus mais dinâmicos, uma outra que a gente desenvolveu de nuvem, de tag, também para se ter uma densidade de informação visual mostrada em nuvem de tag, no modelo de nuvem de tag, e outras extensions também. Esse é o formato do GeoView. O Hudson estava falando de licença trial e tudo mais, a gente não falou mais cedo, mas o ClickView ele tem uma licença, até pelo próprio fabricante apostar muito na solução e na mudança que ela traz para as organizações, ele disponibiliza uma versão free da aplicação. Nós temos uma versão chamada Personal do ClickView que é totalmente funcional e é totalmente gratuito. Qual é a restrição dessa aplicação? Ela funciona somente no desktop. Ela funciona no notebook. Você pode desenvolver uma aplicação acessando ao banco de dados,
fazendo acesso a fontes externas, recarga, scripts e tudo mais, só que você só vai ter acesso a essa aplicação. Se alguém abrir essa aplicação, essa pessoa vai conseguir abrir por 4 vezes a aplicação, depois não consegue abrir mais. É uma restrição comercial e você sempre abre essa aplicação. Então, um consultor independente, por exemplo, que queira fazer uso do ClickView para entregar relatórios para os seus clientes de forma mais visual ou mais estruturada, ou apresentar esse final de consultoria de forma mais visual, pode usar o ClickView sem custo. Ele vai usar ali só para ele ou para ele demonstrar para o cliente final. E aí o GeoView a gente seguiu essa premissa. Então nós desenvolvemos uma forma de você conseguir provar o GeoView nas suas aplicações locais, e a partir do momento em que você colocar no servidor ClickView, o nosso servidor GeoView vai entender que foi colocado no servidor e vai te pedir uma licença, que aí a gente pode negociar.